Shalom, tudo bem com vocês? Mais uma semana, Shavuot para vocês, uma boa semana para todos. Vamos iniciar a Parashiot Matot Maasei. São duas parashiot, né? Matot vai falar sobre as tribos e Maasei vai falar sobre as jornadas, sobre as caminhadas do povo de Israel no deserto. Foram 42 caminhadas e 6 paradas. Vamos iniciar então a parashá dessa semana com a aliá escrita em Números 30, verso 2, até o 31, verso 12. Vamos para a bênção da Torá? Se você é novo por aqui, antes da bênção, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Te inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curta, comenta, compartilha se esse vídeo fizer sentido para você ou se os outros vídeos que estão neste canal também fizerem sentido para você. Dissemine a palavra. Não temos mais tempo de brandura nas palavras, passou o tempo da brandura. Nós estamos em tempos de juízo e aqueles que ouvem a palavra da verdade e se arrependem têm a chance de voltar, de fazer a Teshuvá e voltar para os caminhos da verdade, os caminhos da Torá, através do Mashiach Yeshua, quando confessam que Yeshua é o Mashiach encarnado. Se não está fazendo sentido o que eu estou falando, tá tudo bem, fica à vontade, você pode ficar à vontade para ficar ou para sair, tá bom? Mas não temos mais tempo para brandura nas palavras. As palavras podem ser fortes, podem ser duras, mas este é o tempo para isso. O reino está às portas. Os sinais estão aí. Estão todos os sinais. E aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Ruach diz às congregações. A bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, que nos outorga a Torá. Vamos para a leitura? Êxodo não, gente. Números. Ô Senhor. Números, capítulo 30, a partir do verso 2. E Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: É isto o que o Eterno ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra. Conforme tudo que saiu de sua boca, assim fará. E quando uma mulher, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, fizer um voto ao Eterno, e se obrigar a alguma abstinência, e seu pai escutar seu voto, e a abstinência a que ela se obrigou, e o seu pai calar-se para com ela, afirmar-se-ão todas as suas promessas e afirmar-se-á toda abstinência a que se obrigou. Mas se seu pai lhe impedir, no dia que escutou, todas as suas promessas e as abstinências a que se obrigou, não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E ainda sob seus votos, ou declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, se ela estiver comprometida legalmente em casamento, e seu noivo, ouvindo-os calar-se para com ela no dia em que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela e afirmar-se-á a abstinência que se obrigou a si mesma. Mas se seu noivo a impedir no dia em que a ouvir, e anular o voto que tinha sobre ela, e a declaração irrefletida de seus lábios, com que se obrigou a si mesma, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva ou divorciada, afirmar-se-á tudo com que se obrigou.
E se na casa de seu marido prometeu ou se obrigou a alguma abstinência com juramento, e escutar seu marido e calar para com ela e não impedi-la, afirmar-se-ão todas suas promessas e afirmar-se-á toda abstinência que se obrigou a si mesma. Mas se o seu marido as anular no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas e abstinências a que se obrigou, não se afirmarão. Seu marido as anulou e o Eterno a perdoará. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará. Mas se seu marido calar para com ela até findar o dia, confirma assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências a que ela se obrigou, pois confirmou ao se calar para com ela no dia em que as escutou. Mas se as anular depois de tê-las ouvido e confirmado, ele levará o pecado dela. Estes são os estatutos que o Eterno ordenou a Moisés, entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, na mocidade dela e na casa de seu pai. Aqui, um parêntese, mostra a importância do voto, daquilo que se fala como juramento. Tem uma seleção do Midrash falando sobre a Parashá Matot, que diz que quando o judeu se propõe com alguma palavra, ele sempre fala ao final, e isto não é uma promessa, para que não fique fixado como um juramento. É uma maneira de não jurar em vão, não pronunciar, não dar a palavra como promessa em vão. Porque sabe que pode ser que não consiga cumprir. E isso não o desobriga de cumprir. Não, ele não vai deixar de cumprir a sua palavra, mas não é aquela coisa prometida, eu prometo que vou fazer, eu juro por isso, por aquilo, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro por não sei quem, entendeu? Tanto que lá em Mateus, assim, não jureis nem pelo que está no céu, porque é onde está o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés. Seja a sua palavra sim ou não. Seguindo na leitura, agora vamos para o capítulo 31. E o Eterno falou a Moisés dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois serás juntado ao teu povo. E Moisés falou ao povo dizendo, armai-vos alguns de vós para o exército, e que estes saiam contra Midian, para fazerem a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens por tribo, de cada uma das tribos de Israel enviareis ao exército. E foram entregues, dos milhares de Israel, 1000 por tribo, 12.000 armados para o exército. E Moisés enviou-os para o exército, 1000 de cada tribo, a estes e a Pinhas ben Elassar, o sacerdote, com os objetos sagrados e as trombetas para o toque retinido em seu poder. E lutaram contra Midian, como o Eterno ordenara a Moisés, e mataram a todo homem. E mataram aos reis de Midian. E entre os que foram mortos estavam Evi, Requen, Tsur, Hur e Revá, os 5 reis de Midian, e mataram a Bilan ben Beor à espada. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres de Midian e as suas crianças, e tomaram a todos seus animais, a todo o seu gado e a todos seus haveres, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com as suas moradas e todos os seus palácios. E tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homem como de animais, e trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, a Elassar o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel para o acampamento nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Aqui começa falando, né, que vinga os filhos de Israel e depois será juntado ao teu povo. Que Moisés saberia que ia ser recolhido, né? E o povo também sabia, então o povo não queria ir. Lendo também a seleção de Midrash, do Midrash para esta semana, na Parashá Matot, os rabinos comentam que o povo não queria ir de jeito nenhum, ninguém
se prontificou para ir. Moisés teve que escolher 1000 de cada tribo para que subissem, né, diante de Midian e matassem a todos. E aí eles mataram 5 reis de Midian. Sur era o pai de Cosbi, que foi a midianita, que foi morta junto com Ziri, que era o príncipe dos simeonitas, na Parashá Balak. E mataram a Bilam ben Beor, ou Balaão ben Peor, a espada. E aí, nesse Midrash, Bilam foi até os reis dos midianitas e falou que queria um valor para manter o povo de Israel longe. E eles não pagaram. E Bilam foi para Israel, foi para o povo de Israel para decretar que eles não conseguiriam vencer os midianitas porque eles estavam com um exército muito pequeno. Os israelitas estavam com um exército de 12.000 homens, enquanto Midian tinha não sei quantos, até não especificou no Midrash, né, sobre a quantidade de soldados midianitas. Mas houve uma força, porque eles estavam santificados, eles santificaram antes de ir para a batalha. Então o braço do Senhor estava com eles, e eles lutaram sabiamente, e mataram os reis, mataram o falso profeta, mataram todos os homens e recolheram todos os despojos. Tanto que, acredito que na próxima aliá, vai ser falado sobre esses despojos em específico, porque eles entregaram as mulheres, as crianças, todo o ouro, toda a prata, todas as coisas que conseguiram de despojo de dentro da terra de Midian, depois do assassinato desses homens, desse exército. E acredito que na próxima aliá já vai aparecer como eles tornaram esses despojos kashrut, ou seja, que pudessem ser usados santificados, né? Kasher, santificados, purificados, é a palavra correta, purificados para a utilização do povo em si. Se as mulheres midianitas sobreviveram, até porque foram elas o motivo de toda a matança dentro do acampamento israelita, tanto no acampamento de Israel, tanto agora na luta contra os reis de Midian. Amanhã a gente vai conversar sobre isso, sobre essa parte. A leitura da Haftarah de hoje, referente a são 7 leituras entre Haftarah e Brit Hadashah e Tehillim, que são os salmos. A leitura da Haftarah, ela se eu não me engano, até é a mesma, deixa eu só confirmar aqui. Ela também foi lida, uma parte dela também foi lida na semana anterior, na Parashá anterior, porque é o texto de Jeremias, né? É o texto de Jeremias quando ele é chamado para ir diante do povo e falar o que o Eterno queria que ele falasse. Só que não é só aquele pedaço, foi do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Tem mais algumas partes. Então eu falei aqui a Haftarah completa para vocês e depois a gente comenta mais alguma coisa. Beleza? A palavra... Eita, peguei errado. Palavras de Jeremias ben Hilquiahu, um dos sacerdotes que habitava em Anatot, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Eterno veio pela primeira vez nos dias de Yoshiahu ben Amon,
rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, e que continuou nos dias de Joaquim ben Ioshiarro, rei de Judá, e de Tzidkiarro ben Ioshiarro, rei de Judá, até o fim do 11º ano de seu reinado, quando no 5º mês ocorreu o exílio de Jerusalém. A palavra do eterno Deus veio a mim dizendo: eu já te conhecia antes de te formar no útero, e ainda antes de nasceres te consagrei como um profeta para as nações. E lhe respondi: ó Eterno, sou apenas um moço que não sabe falar. Mas o Eterno me disse: não fales assim, dizendo: sou apenas um moço. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te ordenar hás de falar. De ninguém tenhas medo, porque estarei contigo para te proteger, diz o Eterno. Então o Eterno estendeu sua mão e tocou a minha boca. E o Eterno me disse: eis que em tua boca ponho minhas palavras. Vê que hoje te constituí sobre nações e reinos, para que possa erradicar e remover, destruir e demolir, edificar e plantar. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Disse-me o Eterno: viste bem, porque eu vigio para que seja cumprida a minha palavra. Veio a mim a palavra do Eterno perguntando pela segunda vez e dizendo: o que vês agora? Eu respondi: vejo uma caldeira fervente que esfervesce no seu lado norte. Disse-me o Eterno: é do norte que advirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno, e virá a cada um e porá seu trono nos portões de Jerusalém, em volta de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. E por causa de sua inconstância pronunciarei contra eles meu julgamento, pois a mim abandonaram, aos outros deuses queimaram incenso, se voltaram a adorar as obras das suas próprias mãos. Tu, porém, reveste teu corpo com teu manto. Levanta-te e vai dizer-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te atemorizes perante eles, para que eu não permita que te sobrepujem. Eis que hoje eu te estabeleço como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro e como muralhas de cobre contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porquanto eu estou contigo, diz o Eterno, para te resgatar. A palavra do Eterno veio a mim, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Eterno: lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade, do teu amor por mim quando eras noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Por isso Israel é considerado pelo Eterno como um povo sagrado, assim como a primícia de sua colheita. Todos os que tentarem aniquilá-lo se farão culpados, e sobre eles advirá o mal, diz o Eterno. Ó casa de Jacó, e vós, todas as famílias de Israel, dai ouvidos ao que diz o Eterno. Assim diz o Eterno: que injustiça viram em mim vossos pais para de mim terem se afastado e passarem a se dedicar a futilidades, tornando-se um povo fútil? Por que não disseram: onde está o Eterno que nos fez subir da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto através de uma terra de ermos e de covas, de sequidão e de sombras da morte, que ninguém antes atravessou, e onde homem algum ousou se estabelecer? A uma terra de campos férteis e vinhas carregadas vos trouxe, para que vos deliciasses com meus frutos e com todo o seu bem. Mas logo ao chegar, impurificaste minha terra, e minha herança conturcaste com abominações. Os sacerdotes não se preocuparam em perguntar: onde está o Eterno? E os responsáveis pela manutenção da Torá não me souberam responder. Também os pastores contra mim se rebelaram, e os profetas em nome de Baal pronunciaram falsas profecias, apoiando-se naqueles que a ninguém podem socorrer. Por isso contenderei convosco e com os filhos de vossos filhos, diz o Eterno. Percorrei as ilhas dos Quititas, e observai, mensageiros enviai a Quedar, e atentai, e buscai perceber se algo semelhante jamais veio ocorrer. Trocou alguma nação os seus deuses, embora falsos, por outros? Entretanto, meu povo trocou sua glória por coisas sem valor. Que se pasmem os céus ante tamanho desatino, e perceberão que tempestades e destruição serão uma consequência, diz o Eterno.
porque 2 erros terríveis cometeu meu povo. Abandonaram a mim a fonte de águas vivas e preferiram cavar cisternas que, cheias de fissuras, não conseguem reter a água. Acaso Israel é um servo ou um escravo nascido de uma serva? Por que então se tornou uma presa? Contra ele, jovens leões levantaram suas vozes e rugiram, transformaram em desolação sua terra, suas cidades queimaram e as fizeram ficar desertas. Até os filhos de Nof e Tahpanhes quebrar-te-ão a cabeça. Acaso não percebes que tudo isso acontece por teres renunciado ao Eterno teu Deus quando ele te guiava pelo caminho? Que tens a ganhar seguindo pelo caminho do Egito para beberes das águas do rio, das águas do Shihor? Ou o caminho da Assíria para beberes das águas do rio? Tua iniquidade provocará teu castigo, e tua rebeldia te trará repreensão. Percebe que somente mal e amargura te advirão por teres abandonado o Eterno teu Deus, e por não o temeres. Proclama o Eterno, Senhor dos Exércitos. Quando eu quebrava teu jugo e rompia as correntes que te prendiam, dizias, não mais transgredirei. Mas sobre toda a colina alta e sobre toda a árvore frondosa deitaste uma prostituta. De uma videira escolhida busquei ramos e uma semente perfeita escolhi para te plantar. Pois como te transformaste em uma vide degenerada e estranha para mim? Mesmo que procures com nitro e sabão em grande quantidade apagar de ti esta mancha, tua iniquidade continuará a ser visível perante mim, diz o Eterno Deus. Como podes afirmar, não me purifiquei e não tenho venerado os Balaíns? Vê o caminho que deixaste marcado no vale e reconhece o que tens feito. Comportas-te como uma dromedária nova que se prende ao caminho e dele não se aparta, e como uma jumenta silvestre acostumada ao deserto, que com paixão sorve o vento que vem do ermo. Quem a poderá impedir de para lá voltar? Os que a buscarem não precisarão se fatigar, pois no mês em que termina sua gestação, por certo encontrarão. Guarda o teu pé de seguir descalço e a tua garganta da sede, mas tu disseste, não há esperança, porque me apaixonei por estranhos e hei de segui-los. Tal como a vergonha que sente o ladrão ao ser descoberto, assim se envergonharão todos os da casa de Israel, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes de Baal e seus falsos profetas. Eles dizem à madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu nos geraste. Para mim, entretanto, voltaram suas costas e não o rosto, porém no tempo da sua tribulação dirão, ergue-te e concede-nos tua salvação. Mas onde estão os deuses que para ti fizeste? Que eles se ergam e te salvem no tempo da tua tribulação, pois teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as tuas cidades. Aí, capítulo 3, verso 4. Não clamaste a mim até agora em prantos, dizendo, meu pai, tu és o guia da minha mocidade. Capítulo 4, versos 1 e 2. Se te arrependeres, ó Israel, voltarás para mim, diz o Eterno. Se renunciares às tuas abominações e as removeres da minha presença, não mais serás um errante. Se jurares, assim como o Eterno vive, com sinceridade, justiça e retidão, então serão por ele benditas e glorificadas todas as nações. Aqui fala muito da questão do dar a palavra. O povo disse que fazia uma coisa e fazia outra. Disse que não ia seguir Balaíns, não ia fazer ídolos. E não foi o que aconteceu. Tanto que Jeremias foi erguido pelo Eterno algum tempo antes do exílio da Babilônia. Para justamente fazer o quê? Trazer o povo a techuvá, mostrar o pecado do povo, falar do pecado do povo, não com palavras brandas. E este é um tempo de não usar mais palavras brandas.
Não existe mais, não é mais tempo de falar com, ai, vai ser não. As pessoas, elas estão retornando pela dor, porque já passaram por tanta coisa. E eu posso dizer isso com propriedade porque isso aconteceu comigo. Eu voltei na dor. Eu estou fazendo techuvá pela dor, não pelo amor. Se fosse pelo amor, teria sido há quase 30 anos atrás. Mas não foi pelo amor, foi pela dor. E tá tudo bem. Cada um tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Apenas se você ouvir e estiver disposto e disponível para seguir adiante. Se fez sentido para ti essa palavra, por favor, curta o vídeo. Para que esse vídeo se torne relevante dentro da plataforma e mais pessoas sejam impactadas pela palavra. Mais pessoas venham, mais pessoas façam a techuvá, que é o arrependimento verdadeiro, que é a verdadeira conversão. Tá indo por um caminho. Converter não é só mudar uma rota, mas é voltar pelo caminho anterior, voltar lá no início e fazer tudo de novo. Pedindo perdão a quem tem que pedir perdão. Ressarcindo a quem tiver que ressarcir. Fazendo o que precisa ser feito, para que o nome do Eterno seja glorificado na tua vida. Que o Eterno conceda uma semana maravilhosa a todos, conforme a vontade dele na vida de cada um de vocês. Beijo no coração de vocês. Shalom.